Pois é, amigo telespectador, estamos de volta. Você aí que está acompanhando a Terceira Via TV, o seu boletim de esportes, agora já com a presença do Fernando Antônio, já que americano vai jogar quinta-feira, depois de amanhã, tem um compromisso com o Audax lá no Rio de Janeiro, e o Goitacás tem um compromisso amanhã seríssimo na Ilha do Governador, lá no estádio Luso Brasileiro. Fernando, te convenceu assim as duas equipes começaram, pelo menos, marcando 3 pontos aqui em Campos, fazendo o chamado dever de casa, americano e o Goitacás vencendo, né? Mas agora vão ter os compromissos fora. O americano vai ter mais de um jogo fora, inclusive, mais de um compromisso seguido, né? Embora o americano folgue também na rodada de fim de semana. Como é que você vê a situação dos clubes aqui? Um abraço a você, ao telespectador. Eu não gostei da forma de jogar das duas equipes. A Vitória, ela aliviou uma situação de cobrança por parte dos torcedores, inclusive antes mesmo dos jogos serem finalizados. Houve manifestação com os torcedores do Goitacás insatisfeitos com a atuação da equipe contra o Sampaio Corrêa. Com certeza. O Goitacás fez um gol já no último minuto de partida. E ali houve aquela comemoração, mas antes a gente observava que o torcedor não estava tendo confiança na equipe. E no compromisso do americano contra o São João da Barra, nós tivemos o mesmo efeito. Até tivemos um problema na social, por uma discussão do diretor executivo Gilberto Melo com torcedores, porque a torcida cobrava uma postura melhor da equipe contra o São João da Barra e ainda estava ressentida daquela goleada sofrida diante da Portuguesa na Ilha do Governador por ocasião da decisão da Taça Santos Dumont. Primeiro turno. Eu já falei por várias ocasiões no microfone da Terceira Via, para o público da Terceira Via, que as equipes que mostram vulnerabilidade no transcurso de uma competição, normalmente elas não conseguem chegar com mais eficiência, chegar ganhando a confiança de todos. Time que joga bem uma partida e joga mal outra, normalmente não chega. O americano conseguiu chegar no primeiro turno, ótimo, mas todos os erros que nós vimos em jogos que foram disputados em campos, quando eles foram cometidos diante de uma equipe de maior qualidade, nós fomos atropelados. Sempre quando você pega um time fraco ou um time do seu mesmo nível e você mostra erros que, na verdade, são erros até corrigíveis, mas você, infelizmente, não se corrige, não se aprimora. Insiste, né? E repetir é burrice. Quando você pega uma equipe mais trabalhada, você sofre o revés. E é bom lembrar para os torcedores que estão nos acompanhando que se o primeiro turno foi difícil, o segundo será mais ainda. É verdade. O Duque de Caxias tem hoje quase que a metade do time do Tigres, que disputou recentemente a primeira divisão. O Olaria contratou 4 jogadores. O São Gonçalo contratou 5 jogadores, depois de firmada a parceria com o ex-atacante do Corinthians, Gilcilei, que é dono da R18. E agora a gente sabe que essas equipes vão disputar o retorno de uma outra forma. Até na terceira divisão, onde temos o Campos como representante nosso, nós estamos vendo times investirem pesado, recrutando atletas da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Por aí, o torcedor já passa a ter uma ideia dos problemas que teremos durante o segundo turno da Série B. Porque se na terceira muitos estão investindo, imagine na segunda. Nós conversamos ontem, participamos de um programa de rádio aqui em Campos, e lá com o Amaro Lírio, e o professor Rafael Soriano, que é treinador do Campos, na Série C, ele dizia muito bem, ele conhece perfeitamente esses meandros todos do futebol, Série B, Série C do estado do Rio, e ele dizia que, o que você acabou de falar aqui, que muitas equipes, se reforçaram com jogadores
que atuaram por equipes da Série A, né? O Boa Vista emprestou não sei quantos jogadores, o Madureira cedeu vários jogadores, o Bangu também para equipes da Série B. Por sua vez, né, várias equipes também da Série B ainda dispensaram alguns jogadores que estão reforçando outras da Série C. Então, essa coisa que acontece, né, não é verdade? Então, a gente sabe que o grupo, a Série A, o grupo A da Série B, né, o Americano, o Goitacás, São João da Barra, foi Portuguesa, o grupo mais forte, muito mais forte, tanto que, né, fizeram muito mais pontos do que as equipes do outro grupo, do grupo B. O América disparou na frente, o resto foi tudo, ficou lá embaixo, brigando lá entre si. Então, o Americano terá a maioria dos jogos fora de casa, não é isso? Exato. E o Audax também vem com uma outra linha de investimentos para a disputa do segundo turno, inclusive com verba até do Audax São Paulo. O Americano sabe perfeitamente que há limitações no elenco. Quando eu falo que o Americano sabe perfeitamente, eu me refiro ao treinador, João Carlos Ângelo, isso, e ao presidente Luciano Viana e seus companheiros de diretoria. Todo mundo sabe das limitações da equipe. Tem alguns jogadores que se destacam, como, por exemplo, o Felipe e os 2 zagueiros. Isso é incontestável. Exatamente. Os demais, a gente sabe que são atletas comuns. E o Bruno Jesus, que foi o mais regular durante as primeiras rodadas da competição, tem hoje uma lesão a nível de ombro e a nível de coxa. Quando ele consegue se recuperar de uma, ele acaba não se recuperando de outra. Isso. Tanto é que já voltou ao departamento médico. Saiu do problema da parte posterior da coxa e agora está com um problema na coluna. E já foi substituído outra vez pelo Abuda, que jogou ali na frente das áreas. Por sinal, vem até tendo uma boa regularidade de atuação, mas ainda não é aquele atleta que você pode dizer, não, esse é o cara. Eu hoje reputo no elenco do Americano o Felipe e os 2 zagueiros. No jogo passado os agora... Os demais são jogadores medianos. O técnico João Carlos, ele começou com o Nixon, depois tirou o Nixon e colocou o Ramon Costa. O João Carlos também precisa definir se ele vai colocar o Nixon mais avançado, como o Nixon jogava na base, ou se ele vai colocar como um meia de origem, procurando encostar no atacante Léo Guerreiro, porque falta essa ligação. O Americano tem o Adrianinho, que vinha fazendo isso muito bem, e depois caiu de produção. É um meia ofensivo, mas ele não está conseguindo levar adiante as jogadas do meio campo para o setor de ataque. Esse jogo contra o Audax, no meu modo de ver, será mais difícil do que o jogo do Goitacás contra a Portuguesa. Por quê? Porque a Portuguesa já conquistou o primeiro turno e já tem a sua participação garantida no triangular. No triangular. Então, já vai haver um pouco mais de comodismo por parte dos atletas da Portuguesa. Isso. Já o Audax, não. Além de ter investido para disputar o segundo turno, vai tentar brigar para realmente chegar entre os primeiros. E o Americano, dentro das irregularidades que nós temos visto, não está nos deixando tão confiante. Muito embora, jogando fora, o Americano se destaca com muito mais intensidade do que quando joga em campos. Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar sobre justamente esse jogo de amanhã, entre Goitacás, lá fora, um jogo difícil com a Portuguesa. Goitacás joga no fim de semana aqui em Campos, né? É um jogo com o Audax, justamente, né? Aqui em Campos, ou com Séries. Joga com Séries aqui em Campos. E o São João da Barra, que está na zona do rebaixamento, é o primeiro, porque só serão rebaixados 3, né? Já foi afastado o Grêmio Mangaratibense e restam 2. Desses 2, o São João da Barra está na frente. Se vencer a partida de amanhã, que será realizada às 19 horas, lá no estádio Viana de Sal, São João da Barra poderá, dependendo de outros resultados, sair da zona do rebaixamento. Mas, por enquanto, continua com 8 pontos. Daqui a pouco a gente volta.